Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Dames e nessa nossa aula da disciplina de Metodologia do Ensino de Física nós vamos estar falando sobre o uso de simuladores no ensino de física. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos. Nessa primeira parte nós vamos aprofundar alguns exemplos teóricos e alguns exemplos práticos também relacionados com o tema. E na próxima aula a gente vai mostrar na prática alguns simuladores para a gente discutir as vantagens e as desvantagens. Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é um simulador? Pessoal, um simulador é uma máquina. Essa máquina, pessoal, também pode ser um software que produz ou reproduz o comportamento de um sistema sob determinadas condições. Ou seja, ele já está configurado inicialmente para certas condições. Então, existe uma programação inicial. E nessa programação inicial é dado todas as variáveis do simulador. E ele permite que as pessoas que precisem de trabalhar com esse sistema possam ir praticando. Ou seja, ele vai transformar a realidade em algo virtual. Isso vai implicar em uma série de situações positivas e negativas, dependendo do contexto. Então vamos lá. Alguns exemplos de simuladores já bem conhecidos na sociedade. Por exemplo, aqui nós temos uma simulação de direção, geralmente utilizada em algumas autoescolas. Houve um tempo que era obrigatório, mas agora está flexibilizado o seu uso. Então, de modo que o aluno pode, antes de praticar em um trânsito real, fazer uma espécie de prática inicial de modo virtual, sem correr nenhum tipo de perigo. Outra simulação também bastante utilizada é a questão de voos. Então, antes do piloto de uma aeronave ir para a prática, ele passa por uma série de práticas virtuais para não ter risco, porque o risco é muito alto nesse tipo de trabalho. E por último aqui, está crescendo bastante, é o uso de simulações para a medicina, em especial para determinadas cirurgias, que são muito complexas. Então é interessante que o médico ele possa estar fazendo uma simulação da cirurgia antes da prática, devido ao grande risco. Aqui são exemplos. Existe uma série de outros. Nós vamos agora falar mais sobre o aspecto educacional. Falando agora no uso de simuladores, e vamos dar um enfoque agora no ensino, vamos ver algumas vantagens de se utilizar simuladores no ensino. Primeiro de tudo, é porque ela é uma versão simplificada para o aluno. Nós, professores de física, sabemos que determinadas experiências elas não podem ser isoladas de outros fenômenos físicos. Por exemplo, a parte de termologia tem uma grande variáveis de interferência, entre elas a pressão atmosférica. O som, por exemplo, a questão da temperatura na sala de aula também interfere. Então, muitas vezes, você estiver trabalhando a parte de acústica no experimento real, você também tem que trabalhar a parte de termologia. E é interessante, em determinadas situações, você trabalhar apenas um assunto. Então, o uso de simuladores consegue fazer isso. Fazer com que determinado tipo de experimento seja focado virtualmente, é claro, apenas em um único assunto. Ele também vai evitar situações perigosas. Ou seja, determinado tipo de experimentos, que antes é muito perigoso, com o uso de simuladores ele vai perder todo o perigo e aí você não precisa se preocupar. Por exemplo, um experimento sobre radiação ou um experimento que envolva eletricidade com grandes correntes. As práticas conforme a necessidade, ou seja, você pode modular determinada parte do experimento apenas para um determinado assunto. E o aluno pode testar sem medo de errar.
Então, por exemplo, num experimento de eletricidade, se o aluno errar a resistência ou a corrente, é capaz de danificar o aparelho elétrico. Então, na simulação, você perde esse perigo, porque o aluno agora ele pode testar sem ter esse medo de errar. Então, essa é uma das grandes vantagens de se estar utilizando simuladores para o ensino de física. Em especial também, uma das grandes vantagens que eu coloquei aqui apenas como figura é a questão de muitos desses simuladores podem ser utilizados com celulares, com os smartphones, que a grande maioria dos alunos já possui smartphones. É uma maneira de você atrair o aluno utilizando o smartphone para o ensino de física. Também tem uma série de benefícios para o professor. Podemos destacar a facilidade de focar em um único tema na simulação. Como já dito anteriormente, alguns experimentos eles vão trabalhar vários fenômenos físicos juntos, várias temáticas, por exemplo, a acústica e temperatura, termologia, como eu havia falado no slide anterior. Então aqui você pode focar em apenas um único assunto, que facilita para a compreensão, porque o modelo ficou mais simples. Ele faz com que tenha uma melhor interação com os alunos, porque o aluno vai poder colocar a mão na massa. Vai ter uma facilidade para que o aluno possa usar, porque os adolescentes hoje têm uma facilidade de utilizar meios tecnológicos. Melhora a praticidade nas aulas, porque muitas vezes alguns experimentos demoram muito tempo para ser calibrados. Então, determinados experimentos são tão complexos que às vezes você demora horas só para calibrar o sistema. Então, com o uso de simuladores, é apenas dar o play e ele vai rodar. Você pode também fazer mudanças de parâmetros. Por exemplo, a gente pode estar falando da gravidade aqui na Terra como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado. E no simulador você pode fazer uma determinada experiência com uma gravidade diferente, para maior ou para menor. Então, essa capacidade de você sair do mundo real também tem algumas vantagens. E propor situações que não são reais. Por exemplo, no caso da gravitação que eu havia falado, o que iria acontecer caso não tivesse gravidade em determinada situação. Então, próximo da Terra. Então, situações que não são reais, que no simulador podem se tornar reais. O uso de simuladores no ensino de física é importante porque ele mostra uma das realidades do ensino público. Então, o ideal é que todas as escolas tivessem um laboratório de ciências, não precisa ser especificamente de física. Mas nós sabemos que a realidade não é essa. Pouquíssimas escolas possuem um laboratório de ciências para que o professor possa estar utilizando. E quando tem esse laboratório, muitas vezes os equipamentos são defeituosos ou insuficientes pela quantidade de alunos, fazendo com que muitas vezes as aulas práticas sejam um desafio. Por exemplo, eu sou também professor do primeiro ano lá no Instituto e devido à grande quantidade de alunos, eu não utilizei laboratório de física com eles, porque é impossível você trabalhar com 46 alunos num laboratório pequeno de física, certo? Então, é um desafio. Em compensação, nós sabemos que a maioria das escolas públicas já possui um laboratório de informática. Alguns deles não têm internet, mas em compensação tem simuladores que não precisam de internet para funcionar. Então, o uso de simuladores para o ensino de física se torna interessante porque nós temos material nas escolas para trabalhar esse tipo de ferramenta pedagógica. Alguns exemplos de simulação no ensino de física já são bastante conhecidos. Na próxima aula nós vamos falar do famoso FET, que é muito conhecido, mas nós vamos agora ter um novo olhar para analisar as vantagens e as desvantagens de alguns simuladores. Aqui, por exemplo, nós temos o modelos. O Scratch é um jogo que você pode também fazer animações. Então, por exemplo, existem alguns trabalhos que o professor bota para o aluno fazer com que determinados objetos realizem certos movimentos. Então, o Scratch é interessante para trabalhar movimentos. Tem muito trabalho também sobre isso. Tem o MATLAB,
que você pode fazer uma simulação, geralmente é uma análise de gráfico em várias dimensões. E também nós temos vários aplicativos, inclusive de celular, na área de astronomia, que é uma maneira interessante de você abordar alguns fenômenos físicos. Compensação, pessoal, o uso de simuladores, ela tem uma série de limitações. Por quê? Primeiro de tudo, elas não servem para substituir as aulas práticas do laboratório. Por quê? Porque elas não vão mostrar a realidade. Elas são modelos, muitas vezes ideais, e fazem com que ela não mostre a realidade. Então pode gerar muitas dúvidas para os alunos, porque ele pode ver um determinado modelo computacional e entender aquilo como verdade, e na prática real ser outra. Então ela tem limitações da realidade. Por exemplo, no lançamento oblíquo, ele despreza a resistência do ar. Do pêndulo, ele vai desprezar a questão do ângulo ser pequeno. Então, tem uma série de limitações que no computador funciona bacana e na prática a história é outra. A questão das representações simbólicas, porque, por exemplo, os simuladores representam átomos e moléculas como bolinhas, e nós sabemos que o átomo não é uma bolinha. Então, às vezes ele mostra uma ideia errada para o aluno e o aluno entende aquilo como verdade. É preciso também que seja acompanhado pelo professor. Por quê? Como eu disse, como ele não mostra a realidade e ele possui alguns erros, todos os simuladores possuem alguns erros, pessoal, fazendo com que o aluno possa entender algum fenômeno errado. Então é interessante você, como professor, ver o que o aluno pode imaginar e discutir com ele, para que ele não tenha uma concepção errada do fenômeno. E também, pessoal, tomar cuidado com a questão da dificuldade com pessoas com necessidades especiais. Então, você usa um simulador e se a pessoa tem problemas visuais ou outro, fazendo com que ele não consiga utilizar a simulação. Então é importante você, professor, ficar atento e verificar se a sala de aula com que você está trabalhando existe esse tipo de problemática que você tem que adaptar. Outra também dificuldade é a questão de exclusão digital. Então, sempre é importante você verificar, principalmente quando você passar atividades para casa, se o aluno tem condição de estar fazendo uso dessa simulação. Porque muitas vezes ele não tem internet. E aí a simulação tem que ser com internet. Então você tem que tomar cuidado com esses detalhes. Então na próxima aula nós vamos ver na prática alguns simuladores do PhET, para a gente discutir as vantagens e as desvantagens. Até lá!